Então, vamos olhar para alguns resultados empíricos desse processo. Tá? Primeiro, concentração do fundo partidário, a gente vai olhar um pouquinho disso. Eu acho que tem toda uma análise a ser feita ainda, que é muito interessante, sobre a distribuição do fundo partidário, ou fundo eleitoral, melhor dizendo, né, o conjunto dos dois, que financia, né, o financiamento público de campanha, melhor dizendo, interna nos partidos. Eu acho que isso é toda uma agenda que a gente precisa investigar melhor, sobre como foi a distribuição desses recursos pelos candidatos, dentro de cada partido, dentro de cada coligação. Não consegui fazer isso ainda, mas eu acho que é uma agenda importante para a gente investigar. Fragmentação partidária, que com todas aquelas mudanças que fragilizaram os partidos, só tende a crescer, e cresceu nessa eleição. Ela pode ser reduzida para o futuro, mas ainda é uma promessa do efeito da cláusula de barreira, mas ela só veio crescendo nesse período. E aí houve uma baixa renovação, que os dados aqui vão deixar bastante claros, e depois algumas evidências desse processo decisório do eleitor um pouco mais retardado. Então, vamos lá, pode passar para o primeiro slide, que é essa distribuição aí dos fundos eleitoral e partidário pelos principais partidos. Então, fica muito claro, não é, uma concentração bastante grande naqueles 3 principais partidos aqui no Brasil, que, obviamente, lhes dá uma vantagem comparativa no processo eleitoral muito significativo, e vale repetir, não é a especulação feita antes, ou a hipótese feita antes, que, em sendo o sistema anterior, eu duvido que a configuração se daria dessa forma. E aí com efeitos importantes, não para todos os partidos. Então, a concentração de recursos também teve efeitos muito desiguais para os partidos, entre os partidos. O PT teve sucesso na manutenção da sua bancada legislativa. Mas MDB e PSDB, e chegou ao segundo turno e elegeu vários governadores, o PT, né? MDB e PSDB já não, já tiveram muito menos sucesso, apesar da concentração de recursos. Então, é mais um elemento não antecipado, talvez, desse processo. Pode passar para o próximo? Crescente número de partidos políticos, não é? Você vê que a linha ali é impressionante, a gente é campeão mundial de número efetivo de partidos, que é uma medida que a ciência política usa, levando em consideração a quantidade de cadeiras que esses partidos têm na Câmara de Deputados. A gente tem 17, eu acho, que é o número que está ali. E nessa eleição, o número absoluto de partidos cresceu para 30 partidos com representação na Câmara, o que é um número absurdo, eu acho que eu posso dizer, sem nenhum julgamento de valor. Mas, assim, impressionante esse número. Tem um elemento aqui que a gente tem que levar em consideração, que 9 desses 30 partidos não atingiram a cláusula de desempenho, então existe a possibilidade de um enxugamento desse quadro partidário, mas ela só vai se concretizar, de fato, no futuro. E é incerto, não é garantido que se tenha esse efeito. Próximo. E aqui alguns dados sobre a renovação, que eu acho que é importante a gente ter em mente, né? Então, o índice de reeleição na Câmara dos Deputados foi o mais alto. O índice de reeleição foi o mais baixo, tá? Desde 94. 59% daqueles dos deputados que se candidataram à reeleição foram reeleitos. E em 2014 tinham sido 70%. Então, uma queda aí bastante significativa dessa taxa de reeleição. O índice de renovação subiu, né, para 52%, também é o mais alto desde 94 e tinha sido 47% em 2014. Então, houve uma renovação bastante significativa, a despeito, né, de algumas dessas mudanças que favoreciam os candidatos à reeleição. O PSL foi o maior ganhador, passou de 8 para 52 deputados, é algo impressionante, nunca antes visto. Já vou terminar. PSDB, maior perdedor, impressionante, né, com aquela quantidade de recursos que ele tinha, ter um resultado desse, tão pífio, é algo a se considerar e se analisar. E no Senado, um cenário ainda pior, né, ainda mais impressionante. 25% só o índice de reeleição no Senado, deve ser o mais baixo da história, certamente é o mais baixo desde 94, e um índice de renovação de 87%, que também deve ser histórico, e desde de 94 para cá. E um fato interessante, positivo, que a gente precisa pensar também, aumentou o número de mulheres na Câmara dos Deputados, passaram de 51 para 77, ou seja, de 10 para 15%, algo que a gente precisa também tentar entender um pouquinho melhor. E aí eu chego, então, nas minhas conclusões, que é o último slide, e aí eu termino.
Ah, não, tinha mais um, de indefinição eleitoral. Eu vou passar isso, porque eu já mencionei esse elemento, que tem muito a ver com esse processo mais lento do eleitor de escolha e de indefinição. Então, a nossa campanha para presidente demorou muito para começar. O número de apesar do tempo curto dela explicar isso, em parte, as pessoas só foram começar a fazer suas escolhas eleitorais lá para agosto, setembro, definir um pouco seu voto nas pesquisas de intenção de voto. Em anos anteriores, isso acontecia um pouco antes, e é uma consequência clara do encurtamento do processo. Então, para concluir, gente, eu acho que os efeitos das reformas, eles surpreenderam a classe política, houve uma renovação bastante relevante, houve toda uma dificuldade, não é, de construção de coligações no processo eleitoral, houve um grau grande de insegurança jurídica no período de pré-campanha sobre como lidar com o dinheiro nesse período, o sistema político como um todo, eu acho que ficou menos previsível do que ele era antes, com esse conjunto de regras que foi adotado nesse processo eleitoral. Cabe uma pergunta que é contraintuitiva: a renovação teria sido maior se não tivesse ouvido essas regras? É possível. Tá? Então, pode ser que elas tenham tido algum efeito, mas não tanto quanto a classe política talvez desejasse. Teve um crescimento óbvio de uma nova direita, com uma nova configuração, um novo perfil ideológico e programático. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. É a primeira vez que a gente tem um realinhamento da direita no Brasil. A gente já teve realinhamentos mais à esquerda, a própria discussão do lulismo passa por essa ideia, mas a direita, não. E o eleitor do Bolsonaro é muito diferente do eleitor do PSDB. Estou trabalhando um pouco com os dados da campanha passada, de uma pesquisa de painel que a gente fez, e as diferenças são muito significativas. Mas isso é uma outra conversa. E, para o futuro, eu acho que você tem uma expectativa, não é, de redução do quadro partidário, mas é uma expectativa, ela precisa se confirmar para a gente entender, de fato, o efeito da cláusula de barreira. E há um último ponto sobre a representação feminina. As duas maiores bancadas femininas na Câmara são o PSL e o PT. Tá? Então, isso fala também muito sobre qual é o perfil dessa representação das mulheres na Câmara. Ela não é homogênea, tá, pessoal? Ela não defende as mesmas ideias, ela tem ideias diferentes que são cortadas por linhas partidárias. Era isso, obrigado.